Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Se você não me conhece, o meu nome é Brena Souza, vou deixar aqui embaixo. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer as 5 perguntas que você precisa saber responder na entrevista de emprego. Vamos pro vídeo? Pessoal, é o seguinte, muita gente fala: Brena, mas pra que eu vou saber responder se os entrevistadores falam que a gente tem que ser natural e tal, e eu vou falar uma coisa já programada? nada bem, não é bem assim, né? É importante que você tenha uma noção de quais perguntas pode vir a ser perguntadas numa seleção. Você não ficar com aquela cara, né? E, ai meu Deus, o que é que eu respondo? O que é que eu falo? Eu não sei. Então, vamos imaginar que você pode receber essas perguntas e você já fica preparado para a resposta. Os entrevistadores, eles estão mais interessados em saber como é que você lida, como é que você iria agir ou como é que você agiu em uma determinada situação. Então, a seleção é mais por avaliação mesmo de comportamento das pessoas. Vamos agora para a primeira pergunta. O que levou você a se movimentar? É a primeira pergunta. O que é que o recrutador quer fazer? O que é que o recrutador quer entender quando ele faz essa pergunta? Muitas vezes a pessoa tá trabalhando, mas ela quer uma outra, ela tá trabalhando, mas ela tá participando da entrevista, buscando aquela vaga. Ou então, às vezes, a pessoa trabalha em uma determinada área e quer migrar para uma outra. E aí o entrevistador quer saber por quê, o que é que te motivou, o que é que te despertou. E muitas vezes é que o candidato responde. Ah, o salário era muito baixo na outra empresa. Ah, eu não me dava bem com o meu chefe. Ah, esse emprego, se eu passar, é mais perto da minha casa. E eu vou ter uma qualidade de vida melhor. São respostas bem genéricas que não mostram o real intuito, né? Brena, então qual resposta ideal seria? Então, em vez de você responder o salário era baixo na outra empresa, você responde: bom, essa mudança vai causar uma melhora financeira. Então, mudar vai ser melhor financeiramente para mim. E em vez de você responder: minha relação com aquele chefe não era tão boa, aí você responde: me identifiquei melhor com essa nova liderança, né? Ele tem competências, ele tem habilidades que me chamam a atenção. Eu tenho colegas que trabalham nessa empresa que já compartilharam comigo como que é a postura dele. E eu gostaria de trabalhar com alguém assim, porque eu teria a oportunidade de aprender. Enfim, então seja mais seguro nas suas respostas. A pergunta número 2, né? Bem recorrente esse tipo de pergunta, ó. Fale sobre casos de sucesso que você teve nas empresas onde trabalhou. Conte sobre um desafio que precisou enfrentar. Então, o que é que o recrutador quer saber quando ele faz esse tipo de pergunta? Ele quer saber sobre as experiências e as habilidades que você acumulou no seu período, na sua carreira profissional. Então, é importante que você tenha pelo menos de 3 a 4 casos, sempre com histórias que tenha início, meio e fim, para você compartilhar na entrevista. Esse é o principal momento, é a hora que você tem para vender o seu peixe. O recrutador quer saber como é que você lidou com situações de estresse, de bater meta, de alcançar um resultado difícil, onde você tinha prazos apertados e aí você no que você vai contando a história, você fala qual era a situação, o que você fez para superar a situação e qual foi o resultado final depois de toda essa execução. E aí, dessa forma, o recrutador vai saber indiretamente quais suas habilidades, quais suas competências, como é que você lida com determinado problema ou situação. Pergunta número 3. Essa daqui, com certeza, todo mundo já que participou de uma seleção já respondeu essa pergunta. Então, qualidades e os seus pontos a desenvolver, ou seja, os seus pontos a melhorar, os seus defeitos. E aí, o que é que as pessoas respondem logo? Os pontos positivos. E quando elas vão para os pontos a desenvolver, elas respondem: Ansiedade, sou perfeccionista, eu trabalho muito. gente, isso daí já tá batido já. Então, esquece, não responde mais isso, pelo amor de Deus, tá? Eu vou te dar agora a dica de como você vai responder essa perguntinha que ela é simples, mas ao mesmo tempo complicada. Bom, a primeira coisa, você tem que mostrar pro recrutador e para você mesmo a questão do seu autoconhecimento. Se você realmente se conhece. Então, quando você vai falar dos seus pontos positivos, é interessante você citar uma determinada atividade que você faz e que as pessoas te elogiam. Então, por exemplo, eu acho que um ponto positivo meu é o meu controle,
a minha organização, as pessoas elogiam muito, falam que eu sou organizada, falam que eu tenho um bom controle das minhas planilhas. Sempre que eles pedem um resultado, eu já tenho uma informação de imediato, então eles veem isso como, eles enxergam isso como um ponto positivo meu. Olha a diferença, né? Você faz o recrutador imaginar a situação, então é bem diferente. E aí, quando você fala dos teus defeitos, dos teus pontos a desenvolver, em seguida você já emenda com o que você está fazendo para melhorar aquilo. Então, por exemplo, eu sou muito ansioso, mas assim, eu já estou fazendo atividade física para poder canalizar minha energia, e isso me deixa mais tranquilo. É um ponto a melhorar, mas que agora eu estou usando isso a meu favor para fazer coisas que antes eu não fazia. Outra resposta que às vezes as pessoas costumam falar é: não gosto de trabalhar com gente incompetente. Então, em vez de você usar esse tipo de frase, esse tipo de colocação, é interessante você falar assim: olha, não me agrada muito trabalhar com pessoas que não têm a mesma velocidade que eu. Porque às vezes eu fico com medo de delegar uma determinada atividade, a pessoa não dá de conta, então o que é que eu faço? Eu acabo fazendo a atividade porque eu prefiro eu mesma fazer, porque eu sei que o resultado vai ser exatamente o que eu espero. Então eu acabo com isso, assumindo responsabilidades que não são minhas para ter o resultado que eu quero. Então, trabalhar com pessoas que não têm a mesma celeridade que eu, talvez me incomode um pouco, me deixe um pouco desconfortável. Então, não fale mais: eu não gosto de trabalhar com pessoas incompetentes. Use mais esse tipo de abordagem, tá bom? E aí, você já sempre emendando com o que você tá fazendo para melhorar isso. Então, olha, agora, quando eu vou delegar alguma coisa, eu já explico como é que eu quero, eu falo do prazo, e aí eu vou acompanhando para ver se a pessoa realmente está fazendo, para não chegar na hora e eu ter uma surpresa que a pessoa não fez, ou não está da forma como eu gostaria, não está da forma como quem solicitou gostaria. Então eu ainda vou ter tempo para consertar, para replanejar, para modificar e ter o resultado esperado. A pergunta número 4 é o seguinte: você já teve gestão de pessoas? Você já praticou a gestão de pessoas? Você já liderou equipes? Então, geralmente quem vai receber esse tipo de pergunta são pessoas que estão concorrendo a cargos de gestão. E às vezes essa pessoa nunca teve oportunidade de gerir uma equipe, mas você não vai ficar sem resposta e nem dizer: eu nunca tive oportunidade. Não, com certeza você já teve, então você já se prepara para esse tipo de pergunta. Então, com certeza, em uma outra empresa ou em uma outra determinada situação que você foi delegado para organizar um evento ou para você organizar, sei lá, até uma ceia de Natal da sua família, querendo ou não, você precisou ter ali uma posição de gestão, de organizar, de delegar, de fazer um checklist. Então, você cita essas situações como exemplo, porque o que vai importar mesmo é a sua atitude, o seu comportamento, as suas competências que fazem você resolver aquela situação. Entendeu? Então você não fica sem resposta, e também não só, ainda bem se for para responder: não, eu não tive. Não responde isso. Você dá exemplos, sim, reais que aconteceram, tá bom? Mas sem enfeitar demais, sempre sendo objetivo e claro. E aí, se o recrutador for tendo dúvidas, ele mesmo vai fazendo perguntas para você e dando mais detalhes da situação. A quinta e última pergunta é aquela pergunta que deixa qualquer pessoa sem jeito, ou pelo menos algumas pessoas. Qual é a sua pretensão salarial? E aí a pessoa fica: ai meu Deus, e agora? E agora, se eu disser um valor alto, a empresa vai achar que eu tô querendo ganhar alto, ela não vai me pagar isso, ela não vai me querer. Se eu colocar um valor baixo, eu vou estar me desvalorizando. O que é que eu respondo? O que é que eu faço? Na verdade, o que é que o entrevistador quer saber? Ele quer saber se você quer entrar na vaga só pelo dinheiro, e ele quer saber se o dinheiro que a empresa está oferecendo como retribuição do trabalho que você vai oferecer a ela atende às suas expectativas. Então, nunca responda: eu não aceito menos do que isso. Né? Não responda isso não, minha gente, que não é legal. Então é interessante você falar: olha, eu estou aberto a negociações, hoje eu ganho X, eu gostaria de ganhar Y, mas eu tô interessado mesmo na oportunidade que a empresa vai me dar, na oportunidade de crescimento que eu vou ter nessa empresa, tá bom? Então, não coloca um valor lá em cima, tá? Porque
isso pode não soar legal, e aí a empresa vai ver que às vezes você nem tá ligado ali qual é a média salarial que as empresas da tua região tá pagando para aquele cargo específico que você tá concorrendo. Então você fala que tá aberto a negociações, mas que tudo vai partir de um acordo. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Conta aqui nos comentários se você já recebeu esse tipo de pergunta, o que foi que você respondeu. E eu também peço que, caso você tenha algum tema, uma sugestão, uma dúvida para eu gravar o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários também, que eu vou ler todos, responder todos. Então é isso. Um beijo, até a próxima.